Então, pega a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, tá? Quando Jesus percebia a necessidade, então Jesus operava um milagre que vinha suprir a necessidade. Você crê que quando está necessitado, o Senhor supre a tua necessidade? Quem crê? Eu também creio. Ele acaba de ver 5.000 homens, fora mulheres e crianças, famintos porque estavam ouvindo a palavra, não tinham provisão, e agora ele multiplica 5.000 refeições de homens, fora mulheres e crianças. Tinha mais de 15.000 pessoas fácil ali, uma época onde muitas pessoas tinham muitos filhos, casais ali. E agora em João 6:22, nós estamos falando de um dia depois da multiplicação. Jesus se retira para orar, e em muitas ocasiões ele não se retirava só para orar, se retirava para descansar, estava num corpo físico. Mas aquela multidão está atrás dele. Veja o que está escrito, por favor, vamos lá. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós, contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, que é o mar da Galileia, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças, vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de quem? De Jesus. Existe uma intenção que não pode ser perdida, e essa intenção tem que estar limpa. Você tem que aprender junto comigo, nós somos servos de Deus, a palavra é para todos nós. Nós temos que aprender a buscar Jesus na essência, porque se nós encontrarmos Jesus na essência de quem Ele verdadeiramente é, até a nossa alma será alimentada. Quem está aqui por causa do Senhor Jesus? Você está aqui por causa de Jesus? Então eu vou reler mais uma vez o versículo de número 24, e você, por favor, repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, opera, fala por esta palavra com teu servo e a tua serva. Senhor, retira todo e qualquer tipo de impedimento, obstáculo, barreira, oposição maligna e lança por terra. E Senhor, envia a tua palavra com poder, com autoridade, com a revelação do próprio céu, do próprio Deus, e que a tua palavra, que nunca volta atrás e muito menos vazia, a tua palavra vá e a sua palavra produza o fruto, o resultado, em nome do Senhor Jesus, e que assim seja feito. E quem crê diga amém, diga graças a Deus, e juntos vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus, vamos aplaudir o Espírito Santo, amém. Pode sentar-se, por favor. Eu quero que você entenda que nem tudo o que nós lemos no Evangelho parece que é aquilo e pronto e acabou. Por isso que todo o texto da Bíblia deve ser lido a sua história antes e a sua história depois, porque
meio texto ou texto fora do contexto formam pretextos de heresia. Parece que o povo está aqui querendo buscar Jesus. Parece, não parece? Olha, o povo está ovacionando o Senhor Jesus. Porém, esse povo tem uma intenção equivocada, totalmente errada. E Jesus, que sabe da intenção, com a palavra vai revelar por que as pessoas estão ali e por que elas estão atrás de Jesus. Como eu disse, quem aqui está por causa de Jesus? Mas qual é a intenção da pessoa? Só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Por que a pessoa pesquisa um louvor na hora de um sofrimento? Só Jesus sabe. Porque a pessoa ora, faz uma campanha de oração, devolve o dízimo e oferta? Só o Senhor, o dono de tudo e das almas, só Ele que sabe. Esta multidão tinha uma intenção errada. E Jesus vai mostrar isso. Por favor, versículo de número 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Por isso que é sempre bom ler o texto. No versículo anterior, ou aliás, nos versículos anteriores, parece que é um povo apaixonado, amando Jesus. Não, eu quero atrás de Jesus. Quando Jesus vê aquela multidão de volta, eles não estão interessados numa palavra que eles ouviram. Eles não querem saber de um arrependimento. Eles estão com a barriga vazia, esperando enchê-la de novo. Você almoçou hoje? Almoçou? Graças a Deus. Quando você almoçou, eu não vou dizer encheu a barriga, não. Mas você se saciou. Quem aqui se saciou? Quem encher a barriga já é gula, né? Vamos falar se saciou, é melhor, né? Melhor. Você saciou, eu tenho certeza. Mas eu tenho certeza, se eu ficar falando só de comida aqui, daqui a pouco você vai falar: ixi, está dando fome de novo. Hã? E nesse frio de Manaus, né? O frio aqui é chuva, eu já entendi isso. Já estou aqui há quase 2 anos, já estou entendendo as coisas já. Nesse frio, a pessoa já pensa: e se eu tomar um caldo, uma sopa, comer uma sopa com pão, gosta? Porque quem encheu a barriga ontem, já está com fome hoje. E se essa for a motivação de eu e você irmos atrás do Senhor, nós não entendemos nada. Porque cá entre nós, fome sempre vai dar. Necessidade na vida, eu não estou falando de viver sofrendo, não. Eu estou falando de necessidade da vida, coisas da vida, aflições da vida, nós sempre teremos. Lembre-se que uma das tentações que o próprio tentador, Satanás, sugeriu ao Senhor, foi realmente transformar pedras em pães. E cá entre nós, qual de nós, com sinceridade, não cairíamos fácil nessa tentação? Se você tivesse poder de transformar um pequeno saldo bancário em um grande saldo bancário, você faria sim ou não? E se for para mentir, é melhor ficar quieto. Hã? Faria? Ih, pastor, estou com vergonha. Pode falar, confessa teu pecado. Será que você, 40 dias, hein? Quantos dias?
4 horas já é difícil, né, seu José? Seu José, pelo tanto que o senhor já riu, eu já sei que o senhor já deve estar com fome. Mas calma, seu José. 40 dias sem comer. E você tem o poder de fazer aquilo. E ainda Satanás vem te atormentar e te desafiar, perguntando: se tu és o Filho de Deus, transforme as pedras em pão. Na mesma hora, com a raiva descontrolada, o nervo, a flor da pele, a pessoa diria: você está duvidando de mim, Satanás? E eu tenho certeza que a maior parte de nós, para não dizer todos nós, tá? É porque o Senhor Jesus é o próprio Deus. A mentalidade era totalmente diferenciada. Nós transformaríamos na mesma hora pedras em pães. E muita gente não entendeu por que Jesus não mostrou o poder dele. Ele obedeceria a Satanás, quebraria o propósito e não teria o serviço dos anjos que só vem após vencer uma grande tentação. E em Mateus capítulo 4, verso 4, nós encontramos o próprio Senhor falando disso após ele ser desafiado nessa tentação. Mateus capítulo 4, versículo de número 4. Quando achar, diga amém. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque pão por si só não sustenta uma pessoa. Sabe o que é sustentar para Deus? Não é encher o estômago uma vez. Não é isso. Isso não é sustentar. O sustentar para Deus é pôr de pé todos os dias. Por isso que quando Deus disse em Isaías 41, eu sou contigo e eu te sustento, a minha palavra vai te garantir todos os dias. A minha palavra traz a provisão, traz a cura, traz a libertação. E se você estiver debaixo dessa palavra, esta palavra te levará à salvação em nome do Senhor Jesus. Jesus está falando, eu vou viver por esta palavra. Porque se eu transformar pedras em pães, eu vou dar todo o motivo que Satanás quer. E veja que agora aquelas pessoas que estão atrás de Jesus, eu não estou falando de algumas poucas pessoas, eu estou falando de milhares de pessoas. Estão ouvindo em rosto, porque Jesus não precisa mentir para ficar te enganando, não. Vocês só estão aqui por causa do pão que vocês comeram ontem. Que pancada, hein? Sim ou não? Está pensando que Jesus vai ficar rodeando, é? Jesus falou assim, só estão aqui porque a barriga esvaziou. Se a barriga tivesse cheia, vocês nem estariam aqui. Nós não falávamos domingo, Deus é contigo, sim ou não? Tem gente que só fala, Deus é comigo quando está na praia, né? Ou numa cachoeira, né? Que aqui o negócio é cachoeira, né? Praia é pro outro lado lá. Deus é comigo. Aí quando a água, não a água da cachoeira ou do mar, está batendo aqui, ó. Sabe? Você está na ponta do pé. Você já viveu isso? As águas estão quase submergindo. Ela esquece que Deus é com ela, ou seja, a barriga esvaziou. A fé dela só é quando os pães estão sendo multiplicados. Jesus fala assim, coma o quanto quiser, até saciar. Esse povo está sendo exortado pela própria palavra que é o Senhor Jesus. E Jesus ainda vai aconselhá-los. Por favor, João capítulo 6. Agora você vai comigo no verso 28, tá? João capítulo 6,
Aliás, verso 27, tá? Vamos ler o versículo 27, não vamos deixá-lo para trás, não. Trabalhai, se esforce, se sacrifique, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Eu não sei se já aconteceu com você. Tomara que sim. Mas talvez quando você começou a trabalhar, eu sei que você é uma pessoa trabalhadora, talvez você não começou ganhando um grande salário. Poucas pessoas começam ganhando muito bem, poucas. Normalmente a pessoa começa ali num estágio, num serviços gerais, enfim. Todo começo é assim. Mas com a experiência, com a estratégia, a pessoa vai estudando, ela vai se credenciando a ganhar melhor, sim ou não? Mas quando ela ganha melhor, é do ser humano isso, gente. Ela começa automaticamente gastar também melhor, sim ou não? O que ela não podia comprar agora ela pode, e o custo dela vai aumentando juntamente com os ganhos, mesmo que a pessoa seja extremamente disciplinada, organizada, a vida dela vai naturalmente melhorar. Então você percebe que se a pessoa pensa assim, não, se eu ganhasse melhor, minha vida seria melhor, aquela melhora vai sempre perecer na vida dela, nunca vai parecer melhor. Nunca vai. Nunca vai. Sabe aquela pessoa que ela fala assim, ó, meu rosto é meio torto. Se meu rosto fosse assim, eu ia ser mais feliz. Ainda bem que você é bonito e bonita. Tá tudo certo aí, graças a Deus. Aí a pessoa daqui a pouco fica parecendo um fofão. Tá mexendo o rosto mais que o Michael Jackson já. E ela não se sacia mais. Porque a comida que perece está recebendo todo o sacrifício dela. E eu não estou aqui no mérito, se a pessoa pode fazer, ganhar mais ou não. Eu estou falando que o que perece nunca vai saciar. Nunca vai saciar. É a mesma coisa de comer uma bela refeição. Eu não sei o que você mais gosta de comer, mas tem comida que dá até o prazer da pessoa sentar à mesa e numa boa companhia da família, a pessoa comer, desfrutar. Mas aquela comida do meio-dia, à noite já pereceu. E Jesus está falando, o sacrifício, o trabalho, o esforço tem que ser um pouco mais pela comida que não perece. Porque é aí que você encontra a felicidade. É aí que você trilha um caminho de salvação. É aí que a sua vida está completa. Se José trabalhasse só pela comida que perece, na casa de Potifar ele já teria enlouquecido, porque lá ele era escravo. E mesmo prosperando a casa do Potifar, ele não prosperou, e pior, ainda foi condenado. Se trabalhasse pela comida que perece, na prisão daria cabo à própria vida, porque ninguém merece uma prisão, principalmente se ela for injusta. E ainda quando ele ganhou a chave, não é que ele era o manda-chuva, não. Ele tinha que servir na prisão. Servir os outros. Ele virou o mordomo da prisão. Se trabalhasse só pela comida que perece, ele jogaria tudo para o alto, inclusive a fé. Por isso que o conselho do próprio Jesus é: trabalhe um pouco mais pelo que não perece. Você vai continuar tendo o seu trabalho, o seu lucro, o seu salário. Não é disso que Jesus está falando. Abra mão, joga tudo fora. Não é disso, tá?
Mas Jesus está falando assim, que o teu esforço seja também para aquilo que for espiritual, porque senão vai até correr atrás de Jesus, mas só por causa de pão. Nunca vai correr pela salvação. E olha ainda o que Jesus disse para nós no verso 28, quando ele foi questionado. Disseram-lhe, pois, isso o povo falando, tá? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele... Quantas pessoas não acham que a principal obra de Deus é a pessoa ser um obreiro, ou limpar o chão da igreja, ou entregar uma literatura evangelística? Isso é um serviço sim para Deus, é um serviço para o reino, para a alma, para o próximo. Mas a obra de Deus começa no seu entendimento. Quando você começa a crer em Jesus como o enviado de Deus, e quando você, a sua alma e os seus caminhos, a sua vida e a sua casa começam a ser sustentados pela palavra de Deus. Esta é a maior obra de Deus, a principal obra de Deus. Veja comigo o versículo 30. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Eu não sei você, mas lendo e relendo esse texto, antes de pregar eu reli ele algumas vezes. Não parece um despeito deles? Jesus acaba de multiplicar milagrosamente 5 pães e 2 peixes, minha gente. Só por este sinal já dava para perceber, Deus é com ele. Só por esse sinal. Detalhe, antes de multiplicar 5 pães e 2 peixes, Jesus pregou 3 dias para eles. Uma mensagem de salvação, de alinhamento, de arrependimento. E agora quando Jesus pede, creiam que Deus me enviou, eles estão questionando, mas qual é o sinal que o Senhor vai nos dar? A gente até quer crer, mas o que o Senhor vai nos dar para que creiamos em ti? E olha o versículo 31 que eles questionam e lembram. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, e este pão está caindo diretamente para o ventre da sua alma por esta palavra hoje. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse. Preste atenção nisso. Eles estão pedindo o pão do céu ou o pão da padaria? Hã? Quem aqui come pão, diga eu. Quem não come pão tem algum problema, né? Com o pão, talvez, né? Para você comprar o pãozinho da padaria que eu estou falando agora, você anda um pouquinho? Anda. Gasta um dinheirinho também, né? Esse povo pensou, se Jesus der deste pão, eu nunca mais vou precisar andar até ali, a mercearia, a taberna do seu João. Mercearia é para o sul, né? Aqui é taberna. Nunca mais vou precisar gastar aquele dinheirinho todo dia. Olha a mentalidade carnal. E tem gente que acha que mentalidade carnal é só a mentalidade da pessoa que vive enfurnada no pecado. Não. Quando a pessoa não tem entendimento, ela é carnal. Ela é carnal, mesmo que ela não esteja vivendo em pecados obscuros, o reino de Deus não chegou para ela. Ela não entendeu nada.
E se ela passar muitos anos sem entender nada, ela se assemelha ao povo no deserto, que comeu o maná e morreu no deserto. Eles estão falando, não, eles não comeram o pão do céu, eles comeram o maná, foi provisão de Deus. Mas minha gente, Deus abençoa até o ímpio. Deus é fiel quando a pessoa ainda é infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, esse é o caráter dele. Mas Jesus quer alimentar a nossa alma. O pão vivo desceu do céu, dá vida ao pecador, restaura as feridas, cura elas e faz dele uma nova criatura, sustentados pela fé. Mas eles olhavam para Jesus e falavam assim, eu quero saber do maná, eu quero comer pão todo dia. E olha o versículo de número 35. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o que ressuscite no último dia. É como se Jesus estivesse falando, olha, eu não quero que vocês se percam. Eu quero ressuscitar vocês nos últimos dias. Mas se a procura de vocês forem apenas o pão que perece, vocês estão se perdendo. Existe uma afirmação forte, porque alguns grupos judeus não acreditavam na ressurreição. Então, quando se falava de Abraão, Isaque e Jacó e de qualquer outra pessoa que já havia partido deste corpo, as pessoas falavam como mortos. E você sabe que Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. E aqueles que partiram só deixaram um corpo, mas viverão eternamente, ressuscitarão no último dia. E quando o apóstolo Paulo começa a pregar na igreja de Corinto, ele faz essa seguinte afirmação fortíssima, para a gente fechar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Verso 19. Para algumas pessoas, gente, é sempre bom falar que se o pastor só citasse isso, e algumas pessoas que não conheciam a palavra, algumas pessoas poderiam até ficar ofendidas. Porque tem gente que ouve de tudo lá fora. Quando ela ouve algo um pouquinho mais forte na igreja, ela quer se escandalizar. É assim ou não é? Poxa, o pastor está pegando pesado. A gente tem que ouvir palavras de bênção. Mas se houver bênção, se saciar o teu ventre e não salvar sua alma, se torna perigoso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Forte isso, não é? Imagina, se uma pessoa, qualquer pessoa, ela só estiver atrás de Jesus só por causa desta vida, ela achar que Deus só está com ela por causa desta vida, se não acontecer o que ela quer, ela fala que Deus não está com ela, que não é plano de Deus, não é mais projeto do Espírito Santo. A alma dessa pessoa torna-se miserável.
mesmo ela tendo todas as bênçãos, mesmo comendo de todos os pães de bênção que possam existir. Mas agora, se a alma dessa pessoa está todos os dias sendo sustentada pela palavra de Deus, então a alma dessa pessoa se torna bem-aventurada, porque é uma alma lavada, remida, sustentada por Jesus Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa fé todos os dias. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. E se alguém espera de Cristo só nesta vida, coitado, porque no século vindouro, quando chegar o céu e alguns que achavam que entrariam porque participou dos pães e dos peixes e não entrar, você sabe que os judeus que ouviram Jesus falando, vocês só estão aqui por causa da comida, os vossos pais morreram no deserto, boa parte deles não quiseram aceitar e se chatearam com Jesus. Mas Jesus não queria destruí-los, a intenção era salvar a alma deles. Mas tem gente que fala assim: eu não quero salvação não, dá logo o pão aí para mim. Sendo que o pão perece. Uma boa prova do que é o pão para nós que perece são as bênçãos que temos. São bênçãos. Nós pedimos, oramos a Deus. Mas quem foi abençoado ontem está pedindo bênção hoje. E vai pedir bênção amanhã, sim ou não? Eu também vou pedir. Não é errado pedir bênção. Inclusive o sustento diário está escrito que Jesus falou que o Pai já sabe do que você precisa e que Ele vai cuidar de você. Porque a sua vida tem mais valia do que a vida dos pássaros e os lírios do campo. Ou seja, Jesus vai cuidar do que for necessário. É isso que Ele prometeu. Isso que Ele prometeu. Ele vai cuidar. Pastor, mas às vezes dá um desespero. Eu estou liberando essa palavra para a sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele não vai te deixar perecer no caminho. Mas além de todo o sustento que Ele vai te dar nesta vida, Ele quer te dar a salvação da sua alma também. Que só é dada quando você entende e crê em Jesus como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. É só desta maneira. Enquanto você não entende, nada flui. Nada vai. Pastor, mas eu continuo comendo o pão que perece. A salvação é muito maior do que isso. É um presente bem mais elevado. Bem mais elevado. Tudo aquilo que você se alimenta, que perece, rapidamente o seu próprio corpo tem a habilidade e a incrível capacidade de digerir, aproveitar o que é bom e o que não é bom, o corpo joga fora. É o sistema natural. Já aquilo que não perece, a alma guarda.